Bom dia, pessoal. Vamos dar início à nossa nona aula do nosso curso de Cálculo 1, tá? Bem, hoje nós vamos tratar sobre continuidade das funções trigonométricas, tá bom? Então, vamos lá. Bem, pessoal, antes de mais nada, né, eu peço que vocês estudem também, né, após assistirem a aula. O indicado é que vocês assistam a aula, tá? E após assistir a aula, vocês leiam o livro do Gridorizi, porque tem muita informação aqui que a gente meio que passa, né? Porque a gente precisa resumir o livro, mas todas essas informações são importantes. Então, leia o livro do Gridorizi. Esta aula você vai encontrar lá na página 93, né? A partir da página 93, e aí você vai se embasar melhor. Bem, pessoal, o nosso objetivo, como eu já havia dizendo, né, é provar que a função seno de x é contínua, né, para todo p real, tá? A função seno é contínua dentro daquele sentido de rigorosidade que a gente já vinha falado nos vídeos anteriores, tá? Quando é que uma função é contínua? Quando sempre que o x for menos p for menor do que delta, né, implica que o f de x menos o f de p, né, é menor do que epsilon, tá? Para qualquer epsilon dado, basicamente isso, tá? Então, é nesse sentido que a gente vai trabalhar. Inicialmente, pessoal, eu peço que vocês recordem, tá? Que a função seno de x, ela é uma função ímpar, tá? Isso aqui significa que a função seno de x é uma função ímpar, tá? E a função cosseno de x é uma função par, tá? A função cosseno é uma função par. E aí, o que significa ser função ímpar, pessoal? Significa basicamente que o seno de menos x é menos o seno de x. É como se fosse assim, tu pega um x aqui, então o menos x vai estar para cá, né, no eixo. Então, quando você calcula o seno dessa e o seno de x, ela vai obedecer essa relação, né? Meio que o seno de menos x, imagina que ele desce bem aqui, né, por exemplo, assim. Então, ele vai ser menos o seno de x. Então, imagina que o seno de x fosse para cá, então, né? Por exemplo, né? E aí, menos o seno de x vai cair para cá. Vai obedecer um pouco desse tipo de relação, tá? Aonde você pode encontrar isso daqui, pessoal? Lá na seção 2.2, tá? Na seção 2.2 do Gridorizi. E mais importante do que isso daqui, né? Que a função seno é uma função seno é ímpar e a função cosseno é par. O contrário acontece com a função par, né? Ser par. Significa que o seno de menos x é igual ao seno de x. Ou seja, o seno de x é igual... Quer dizer, o cosseno de x é igual ao cosseno do oposto dele, tá? Porque tem aquela relação de simetria entre os eixos, tá? É basicamente isso. Bem, pessoal, não tenho como explicar bem essa parte aqui, tá? Nesse momento, né? Porque o nosso objetivo não é esse. Mas depois, se vocês sentirem dificuldade de entender isso daí, a gente volta explicando no encontro síncrono aí a gente entende melhor. E aí, também lá na seção 2.2, pessoal, o livro do Gridorizi, ele já começa enunciando um teorema, tá? E esse teorema, ele começa com vários itenzinhos, né? Ou seja, vários itens que são verdade, né? Então, entre eles, né, ele diz que existe um R, né? Existe um R positivo, tal que o seno de x, ele é maior do que zero e menor do que x, tá? Para todo x, para qualquer x que você pegue no intervalo positivo que vai de 0 a R, tá? Então, a gente tem isso daqui como verdade, tá? Isso aqui vem desse teorema da seção 2.2. Então, qualquer coisa você dá uma lida lá para entender melhor, tá? E aí, observe, pessoal. O seno de x e o módulo de x é positivo, tá? Observe, ó, maior do que zero. Então, significa o quê, pessoal? Que o módulo do seno de x é menor ou igual que o módulo de x, certo? É só passar o módulo aqui e aqui. Você pode passar o módulo porque você tem certeza que esses caras são positivos, tá? Então, perfeito. E aí, aqui, novamente, pode passar o módulo no x, porque aqui também é positivo. Então, você meio que dessa desigualdade aqui que você tira lá do teorema da seção 2.2, do primeiro teorema, você ganha que o módulo de seno de x é menor ou igual que o módulo de x para qualquer x que tem módulo menor de que R, tá?
Então, observe bem essa desigualdade aqui, pessoal. A gente vai usar ela, tá? A gente vai precisar usar ela e ela é muito importante. Porque isso aqui está me dizendo que eu posso majorar o módulo de seno de x pelo quê, pessoal? Pelo próprio módulo do argumento aqui, pelo módulo de x, desde que o x tenha módulo menor de que r. Então, se isso aqui ocorrer, eu posso ter essa majoração, tá? A gente vai precisar dela. Então, pessoal, nós desejamos provar que o seno de x é uma função contínua, tá? Então, inicialmente, eu vou começar com uma afirmação. O que seria uma afirmação, pessoal? É como se fosse uma coisa que eu quero que seja verdade. Então, quando eu afirmo que é verdade, eu tenho que provar que realmente é verdade, tá? Então, observe. Eu vou afirmar que o módulo de seno de x menos o seno de p é menor que x menos p. Para todo x, cujo módulo de x menos p é menor de que 2r, tá? É menor que 2r. Observe. Então, eu tenho que provar essa desigualdade aqui, se essa desigualdade é verdade. Observe que com isso daqui, pessoal, é o suficiente para continuidade. Por quê? Quem é seno de x? É o f de x, tá? É o f de x. Quem é o seno de p? É o f de p, né? E aqui x menos p. Então, se você toma epsilon tal que aí, por exemplo, se você toma um epsilon positivo, né? Basta você tomar o quê, pessoal? Basta você tomar, por exemplo, delta, né? Igual a epsilon, né? Porque desde que isso daqui é menor do que isso, né? Então, se você toma isso daqui, isso aqui por hipótese vai ser menor do que delta, aí por essa desigualdade, você tem que f de x menos f de p é menor do que delta. Só que delta você toma igual a epsilon, então você mostra a continuidade, tá? Desde que isso aqui aconteça. Então, essa afirmação aqui para mim, ela é basicamente o suficiente para me provar a continuidade. Eu posso fazer por limite também, né? Passo limite aqui, tá? Então, é isso que nós vamos fazer. Então, para mim provar isso daí, pessoal, o que é que a gente vai recorrer? Eu vou começar majorando essa daqui, né? Eu vou manipular esse primeiro membro aqui e vou tentar obter a desigualdade, tá? Então, observe o seguinte, pessoal, que o seno de x menos o seno de p, ela é igual a 2 seno de x menos p sobre 2 vezes cosseno de x menos p sobre 2. Pessoal, isso daqui novamente é uma outra relação trigonométrica que a gente não tem como entrar em detalhe em todas elas, tá? Senão a gente não abrange o nosso objetivo, tá? A gente demora muito tempo. Então, pessoal, onde você vai encontrar novamente essa desigualdade aqui, tá? Essa identidade trigonométrica? Lá na seção 2.2. Foi uma seção meio que a gente não comentou muito sobre ela, né? Mas ela tem essas identidades aí trigonométricas que são muito importantes ao longo do curso, mas que também dá para você dar uma lida lá e entender como é que funcionam essas identidades trigonométricas, tá? Ela está lá na seção 2.2 do livro. Então, ó, ela diz exatamente que o seno aqui de x menos seno de p é igual a 2 seno de x menos p, tá? Sobre 2, vezes o cosseno de x menos p sobre 2, tá? Então, a gente vai partir dessa desigualdade. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou observar que 2 é positivo, então eu posso tirar para fora do módulo, né? E aqui, até poderia fazer assim logo, ó, tá? Aqui a gente vai ficar com o módulo do produto, né? Só que o módulo do produto é o produto dos módulos, né? Então, separa logo em 2 módulos aqui, tá? Fica esse módulo vezes o módulo do cosseno, tá? E aí você vai usar o seguinte, pessoal. Você vai usar o seguinte, que, na verdade, tanto o seno quanto o cosseno, né? A gente sabe que ele é uma função limitada, né? Entre menos 1 e 1, certo? A gente sabe que o cosseno de qualquer número x, tá? O cosseno de qualquer número x, ele é maior ou igual que menos 1 e menor ou igual que 1, tá? A função cosseno é uma função limitada, tá? Se você for ver o gráfico dela, ela fica meio que ela é oscilatória assim, né? Limitada aqui por 1 e aqui por menos 1, tá? Então, ela fica dentro dessa faixa aí, meio que oscilando, tá? Então, eu posso usar essa majoração, né? Que o módulo do cosseno de x vai ser menor ou igual que 1, né? Ou seja, o cosseno está entre menos 1 e 1, certo? Então, ó, isso daqui eu posso usar, tá? A gente sabe que isso é verdade, que o módulo do cosseno de x menos p sobre 2
é menor ou igual que 1, porque o módulo do cosseno é menor que 1 para qualquer x que tu pegue, tá? Então, a gente pode usar, né, essa majoração aqui. Então, eu vou majorar esse daqui, por quê? Por 1, né? Eu vou majorar esse daqui por 1. Então, eu vou acabar ganhando o quê, pessoal? Esse, eu vou começar a sair daqui, né? Seno de x menos seno de p é menor agora ou igual que 2 seno de x menos p. Ou seja, eu majorei esse daqui por 1, tá? Ou seja, por isso aí é que a gente já ganha agora a desigualdade aqui, né? Porque eu coloquei no lugar desse cara um valor que é maior do que ele, tá? Então, por isso que aqui, esse aqui é maior do que esse, tá? 1 é maior do que esse módulo aqui, tá? Perfeito, pessoal. Então, a gente ganhou essa desigualdade aqui, né? E aí, observe comigo o seguinte, pessoal. Observe só uma coisa comigo. Olha, aqui você tem o módulo do seno de x. Aqui está x menos p sobre 2, mas no fundo isso aqui é um número, tá? Então, isso aqui é um certo x. Agora, olhe para cá, pessoal. Olhe para que a gente começou aqui por estrela. O módulo do seno de x é menor ou igual que o módulo de x, sempre que o módulo de x for menor do que r. Então, observe. O que eu vou querer fazer aqui, pessoal? Eu vou querer majorar esse cara aqui, tá? Eu vou querer majorar esse cara daqui pelo argumento dele. No caso, o que eu estou passando aqui, né? X, módulo de x menos p sobre 2, tá? Só que, ó, ou seja, usando essa propriedade aqui, ó, que o módulo do que tu passa aqui é menor do que o módulo de x, mas para isso, o módulo de x precisa ser menor do que r. Então, eu tô querendo majorar isso daqui, tá? Tô querendo majorar isso daqui por x menos p, tá? Por x menos p sobre 2, que é o que eu tô passando aqui no seno, tá? Mas isso eu só posso fazer se acontecer o quê, pessoal? Se esse módulo de x menos p sobre 2 ser menor do que um certo r, não é isso? Olha, observe. Ó, eu só posso fazer isso daqui, né? Se o módulo de x for menor do que r, tá? Então, o que eu vou supor, pessoal? Por estrela, desde que o módulo de x menos p sobre 2, que é o que está aqui, seja menor do que r, isto é, o que significa dizer que o módulo de x menos p é menor do que r? Ó, o 2 aqui ele pode sair daqui, né, para fora do módulo, né, pode escrever assim, x menos p sobre 2, né, porque 2 é positivo, então o módulo dele é ele mesmo, tá? E aí esse 2 aqui eu poderia passar multiplicando para cá, tá? E não altera o sinal da desigualdade porque 2 é positivo. Então fica x menos p menor do que 2r, certo? X menos p menor do que 2r. Então, ó, desde que o módulo de x menos p menor do que 2r, nós temos que eu posso pegar essa diferença aqui entre o seno de x e o seno de p, o módulo do seno de x e o seno de p, e majorar pelo quê, pessoal? Por 2 vezes o módulo de seno, quer dizer, o módulo de x menos p, né, que é o módulo desse argumento aqui. Só que aí, fazendo isso, pessoal, o que eu faço? Eu cancelo esse 2 com esse 2 aqui, né? E fica simplesmente o módulo de x menos p. Então, eu ganho o que eu queria provar, né? Que o módulo de seno de x menos o seno de p é menor ou igual que o módulo de x menos p, sempre que isso daqui acontece, tá? O módulo de x menos p é menor que 2r. Isso aqui só é verdade, pessoal, se isso aqui ocorrer, né? Que aí eu posso usar aquela desigualdade estrela lá. Perfeito? E aí a gente prova a nossa afirmação, tá? A gente prova a nossa afirmação, era isso que eu queria provar. Assim, pessoal, se a gente quiser passar, né, observe, aqui eu vou fazer poderia usar a ideia do epsilon e delta lá mesmo, porque isso aqui já está bem encaminhado para isso, né? Mas a gente pode fazer por limite também, tá? Então, ó, se a gente passar o limite, né, observe que aqui a gente tem o módulo de x menos p, a gente sabe que o módulo é maior ou igual que zero, né, sempre. Então, ó, observe, eu tenho essa desigualdade, certo? Então, eu poderia passar o limite aqui, né, o limite aqui, quando x tende a p, cadê? Aqui, em zero quando x tende a p, que vai dar zero, né? Passa o limite aqui, quando x tende a p, e passa o limite aqui, né? No outro lado da desigualdade, quando x tende a p. E aí, o que você tem, pessoal? Se você vai ter que esse vai dar zero, né? Quando você passar o limite aqui, do limite da constante é a própria constante. Aí passa aqui o limite quando x tende a p, e aqui quando x tende a p. O módulo é uma função contínua, tá? Então, em particular, esse limite pode entrar aqui para dentro. Tá? Então, aqui vai ficar, quando x está tendendo a p, aqui vai ficar p menos p, né? Que dá zero. Então, esse limite aqui também dá zero. Então, o que você provou?
que pelo teorema do confronto, se essa função aqui está majorada por essas duas aqui, né? Que está entre essas duas, e as duas da ponta têm limites iguais, então o do meio também tem limites iguais, ou seja, o limite do módulo de seno de x menos p, né, é zero. Então, ó, você tem que o limite de x tendendo a p do módulo de seno de x menos o seno de p, pelo teorema do confronto, é zero. Só que existe uma propriedade, pessoal, que diz o seguinte: se o limite de uma função do módulo de f de x, né, quando x tende a um certo p, é igual, né, o limite do próprio f de x quando x tende a p, tá? Então é basicamente isso, tá? Se o limite de f de x é p, então o limite do módulo também, tá? Então, em particular, você tira aqui, pessoal, que o limite de seno de x menos o seno de p é zero, tá? E aí, se você pode distribuir esse limite aqui, tá? Ou seja, é o limite da diferença, o limite do seno de x quando x tende a p, e o limite de seno de p quando x tende a p. Só que seno de p é uma constante, tá? Então vai dar a própria constante. Então aqui tu ficaria aqui o limite de seno de x quando x tende a p, menos o seno de p é zero. Então passa o seno de p para o outro lado e você tem que o limite do seno de x é exatamente o seno de p, tá? Ou seja, o que a gente provou aqui? Ó? O limite de f de x é igual ao f de p quando x tende a p. Ou seja, a gente está provando que a função é contínua, tá? Então, portanto, a função seno de x é uma função contínua, tá? Para todos p quando p pertence a R, tá? E aí eu deixo assim como um desafio para vocês, não são obrigados, tá? Porque eu não vou cobrar essas coisas assim de prova, tá? Mas quem quiser, tiver curiosidade, né? Prove que a função cosseno de x também é contínua. E aí a sugestão é justamente você provar uma relação parecida com o que a gente acabou de provar acima, né? Basta você provar basicamente que o cosseno de x menos o cosseno de p, o módulo, né? É menor que o módulo de x menos p, tá? Se você provar isso, basicamente é suficiente. E aí eu falo mais uma observação para vocês, pessoal. É o seguinte, né? Que as funções tangente de x, secante de x, cossecante de x, cotangente, são todas funções contínuas, tá? Então, qualquer função trigonométrica, basicamente, ela vai ser uma função contínua, tá? Então, você pode usar essa continuidade sempre, tá bom? Então, é isso, pessoal. Agora, pessoal, a gente vai falar de um outro assunto importante, né? Que é o limite fundamental, né? Basicamente, pessoal, o limite fundamental é esse daqui, né? Seno de x sobre x quando x tende a zero. Aí a nossa pergunta é, qual seria o valor desse limite, né? Ou seja, o seno de x dividido pelo argumento do x, do seno, tá? O argumento do seno. Então, quando x tender a zero, você vê que a gente tem uma indeterminação aqui, né? Que o x está tendendo a zero, então aqui daria uma divisão por zero. Mas aí, pessoal, vamos tentar entender qual é o valor desse seno aqui, tá? Desse argumento aqui, limite fundamental, que a gente chama, é um limite importante, muito usado, tá? Muito usado. Bem, pessoal, novamente, para a gente fazer isso, a gente vai precisar daquela desigualdade lá do 2.2, tá? Que diz que existe R positivo, tal que, para qualquer x que tu pega aqui entre 0 e R, tá? O seno de x, né, é menor. O seno de x é menor do que x e é menor que a tangente de x. Na verdade, isso aqui, esse teorema de 2.2, naquela primeira parte que eu usei aí para provar a continuidade da função seno, eu só usei essa parte aqui, né? Mas, em verdade, ainda tem mais essa desigualdade aqui, que esse x é menor que a tangente de x, tá? Bem, pessoal, novamente você vai ver lá na seção 2.2 do Guidoriz essa desigualdade. Pessoal, olha só, vamos entender o que significa realmente essa desigualdade aqui, tá? Essa relação. O que ele está dizendo, basicamente, para a gente, pessoal, é o seguinte. Observe que o x, ele está dizendo que ele é o ângulo, né? O ângulo que você obtém com esse, quando você caminha aqui, né? No sentido anti-horário, aí você vai formando o ângulo, né? Então, basicamente é isso. Então, pessoal, o que está dizendo é o seguinte. Imagine que você tem aqui, né? O círculo aqui, círculo trigonométrico, e aí nesse círculo você pega, por exemplo, um ponto aqui, tá? Você pega um ponto aqui. Então, o que é o x pra gente, pessoal? O x
ele é exatamente esse comprimento de arco aqui, ó, que parte aqui do início, tá? Vai partir aqui do início, ó, aqui é o ponto inicial, tá? E aí você caminha e até aqui. Então, o X, pessoal, ele vai ser esse comprimento desse arco aqui, tá bom? Então, observe o comprimento desse arco bem aqui desse círculo, tá? E o que seria o seno de X? A gente sabe, né? Quando você tem, assim, por exemplo, esse comprimento do arco, o seno de X é esse eixo aqui, tá? No círculo trigonométrico, esse aqui é o eixo do cosseno, esse daqui é o eixo do seno. Em particular, quando você pega um ponto no círculo, né, você leva para esse eixo. E aí, aonde ela cortar é o seno. Então, observe que aqui você corta bem aqui, ó. Então, o seno de X, ele tem para nós esse comprimento aqui, ó. Observe. Esse comprimento. E observe que esse seno de X aqui, o comprimento dele aqui, né, a altura aqui, né, no caso, o seno de X, que é esse comprimento, ele é menor do que esse arco aqui, né? Observe. Dá para ver visualmente, né? Então, a gente tem essa primeira desigualdade, ó. Que o seno de X, ele é menor do que... O seno de X é menor do que o X, tá? Então, ó, esse comprimentozinho aqui é menor do que o comprimento do arco, tá? E a outra desigualdade aqui, que o X é menor do que a tangente. Porque o que é a tangente, pessoal? Você traça a reta aqui, né? Uma reta tangente aqui exatamente na origem, aqui no ponto zero. E aí, a tangente, né? Ou seja, você tem um ponto aqui, ó, você traça uma reta tangente exatamente nesse ponto. E aí, aonde ela cortar esse eixo aqui, é a tangente de X, tá? Então, observe aqui, ó. A tangente de X seria exatamente esse comprimento aqui, ó. Esse comprimento todo aqui. Esse comprimento grande. E claramente esse comprimento grandão aqui, né? É maior do que esse comprimento desse arco. Então, observe, ó. Esse comprimento aqui é maior do que esse comprimento do arco. Então, você ganha essa outra desigualdade. Então, no fundo, é isso que está acontecendo, tá? Essa relação aqui fala disso. Perfeito, pessoal. Então, já entendido isso, né? Vamos começar a manipular um pouco essa desigualdade aqui, tá? O que eu vou fazer? Eu vou lembrar que quem é a tangente de X em verdade? A tangente de X, pessoal, é definida como seno de X sobre cosseno de X, tá? Seno de X sobre cosseno de X, tá bom? Então, essa é a definição, tá? Isso aqui a gente define. Então, eu só reescrevi aqui. Reescrevi essa desigualdade aqui dessa forma, tá? Agora, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou dividir tudo por seno. Vou dividir... Deixa eu ver. Vou dividir tudo pelo seno, tá? Então, eu vou dividir aqui, ó, pelo seno. Vou dividir aqui pelo seno. E vou acabar dividindo aqui, ó, pelo seno de X, tá? Então, o que eu vou ganhar aqui, ó? Aqui eu tenho o seno de X dividido pelo seno de X. Dá quanto, pessoal? 1, né? Uma coisa dividida por ela mesma é 1, certo? Aqui, pessoal, ó, vai ficar X sobre o seno de X. E aqui, pessoal, aqui como é que vai ficar? Meio que eu ia conservar essa primeira, né? Lembrar que isso aqui eu posso escrever assim. E multiplicar pelo inverso da segunda. Então, ficaria isso vezes 1 sobre o seno de X, tá? E aí, esse seno de X ia meio que cancelar com esse e ia ficar simplesmente 1 sobre o cosseno de X, tá? 1 sobre o cosseno de X, perfeito. Então, vamos lá. Assim, pessoal, eu tenho essa desigualdade. O que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou inverter, tá? Eu vou inverter a desigualdade, tá? Então, quando eu inverto, se tiver 1 sobre X é menor do que 1 sobre P. Quando você inverte, então, esse daqui vai para cima, né? Então, X sobre 1, aí a desigualdade inverte, tá? Então, ficaria assim, né? Maior que P sobre 1, inverti. Quando você inverte, a desigualdade muda de sentido, tá? Então, quando eu inverter aqui, pessoal, meio que ia ficar assim, ó. O inverso de 1 é ele mesmo, né? Ia ser maior do que o inverso de X sobre seno de X. Então, no caso, seno de X sobre X, tá? Que ia ser maior do que cosseno sobre 1, tá? Só colocar assim. Então, ficaria assim, né? Aí, o que foi que eu fiz aqui? Eu reescrevi daqui pra cá, tá? Desculpa. Cosseno de X sobre 1, tá? Então, o que foi que eu fiz aqui, pessoal? Eu só olhei daqui pra cá. Então, ó, o cosseno de X, ó, cosseno de X é menor, ó, é menor, tá? É menor que seno de X sobre X, tá? Que é menor de que 1, que é menor de que 1. Para qualquer X que vai de 0 até E, tá? Perfeito, pessoal. Então, eu ganho essa desigualdade aqui que eu vou chamar de estrela 1, tá? Bem, pessoal, observe que eu consegui majorar aquele argumento que eu quero, né? Que é esse daqui, né? Seno de X sobre X, entre 1, né?
Cadê? Tá aqui, ó, entre o cosseno de x e 1, tá? Então, meio que se eu fizer, e eu note que eu só peguei o que aconteceu aqui, né? O que eu teria que provar, em verdade? Que o limite desse, né, é zero. Quer dizer, o limite desse aqui vai ser 1, tá? O limite desse seno de x sobre x vai ser 1, né? Mas a gente sabe que o x pode caminhar, se a gente está analisando em torno do ponto zero, né? O x pode caminhar por aqui, né? Ou pode caminhar por aqui, certo? Então, meio que você tem que pegar x, cuja ele esteja uma distância aí do ponto zero, digamos assim, r, né? Então, o x ele pode estar entre menos r e r, né? Em módulo, certo? Então, o que foi que a gente fez aqui, ó? O x, existe um rzinho bem aqui, né? Então, a gente pegou x que é maior do que zero, né? E menor do que r. Então, a gente pegou x nessa faixa aqui. Então, meio que a gente caminhou pela direita, né? E aí a gente conseguiu prender o seno de x sobre x dentro desse intervalo. Da onde a gente poderia usar o teorema do confronto, tá? Então, observe. Agora, para a gente finalizar nossa prova, a gente teria que provar que realmente isso aqui acontece também para quando a gente caminha por essa parte, né? Então, por exemplo, você pegar x entre menos r, né? X entre menos r e zero, tá? Observe que aqui essa desigualdade aqui só vale para x que está entre 0 e r, positivo, tá? Então, a gente teria que provar a desigualdade para esse outro lado. Então, vamos tentar entender. Então, agora, pessoal, nós vamos pegar x, né, entre menos r e r, tá? Mas, pessoal, se o x está entre menos r e r, o que acontece se eu multiplicar tudo por menos 1, pessoal? A desigualdade se inverte, né? Então, ó, vou multiplicar essa desigualdade por menos 1. Então, vai ficar aí assim, né? Que r, quando eu multiplicar menos r por menos 1, dá r. É maior do que menos x, tá? Que é maior do que zero, tá? Aí, novamente, eu vou ler daqui para cá. Então, 0 é menor de que menos x, que é menor de que r, tá? Então, ó, vou escrever ela assim. Então, se a gente pegar x aqui, significa que menos x está entre 0 e r. E aí, por que eu fiz isso, pessoal? Multipliquei por menos 1. Porque, observe que o menos x, né? Ele não está agora basicamente dentro desse intervalo aqui, ó. Porque, ó, menos x está entre 0 e r. Então, significa que se o x está aqui, o menos x está aqui, certo? O oposto de x cai dentro desse intervalo. Perfeito. Com isso, eu posso afirmar, por essa desigualdade estrela 1, que o cosseno de menos x é menor que o seno de menos x sobre menos x, que é menor de que 1. Deu para entender o que foi que eu fiz? Por quê, pessoal? O menos x não está aqui, e essa desigualdade aqui não vale para qualquer x que está aqui. Uma vez que o menos x está, então, em particular, para menos x, essa desigualdade é satisfeita. Então, a gente tem isso daqui, tá? Ó, observe que essa desigualdade aqui, ela é simplesmente essa aplicada em menos x, tá? Ó, obrigado. Observe, eu só apliquei isso daqui no menos x, certo? Aí, o que eu vou usar agora, pessoal? Aquelas propriedades lá do que o cosseno de x é par, tá? Então, o cosseno de menos x é o cosseno de x. Então, em particular, eu posso substituir aqui por cosseno de x. E o seno de menos x é menos o seno de x, tá? Porque o seno é ímpar, tá? Então, significa isso daqui, tá? Então, observe. Os cosseno de menos x é cosseno de x, o seno de menos x é menos seno de x. Então, eu vou usar essas desigualdades aqui e substituir aqui, ó. O cosseno de menos x eu substituo pelo cosseno de x e o seno de menos x eu substituo por menos seno de x, tá? Então, menos seno de x. E aí, ó, esse menos aqui com esse menos daqui vai se tornar, né, um número, vai se tornar simplesmente o seno de x sobre x. E observe que, novamente, agora essa igualdade aqui, essa desigualdade depende simplesmente do x, né, que eu tomei entre menos r e r, não mais do menos x. Então, observe que eu provei que essa desigualdade aqui é verdade, tanto para quando o x está entre 0 e r, tá aqui a desigualdade, e provei que essa desigualdade também é verdade para quando o x estiver entre menos r e 0, tá? Então, em particular, ela é verdade para módulo de x menor do que r, tá? Para o módulo de x menor do que r, porque o x vai estar entre menos r e r. Então, ela vai ser verdade para o módulo de x menor do que r, tá?
Perfeito. Assim, pessoal, eu uso o teorema do confronto, né? O que eu vou fazer? Eu vou passar o limite aqui, ó, quando x tende a zero, passo o limite aqui quando x tende a zero e o limite aqui quando x tende a zero, tá? Passo o limite em ambos os lados. E aí, pelo teorema do confronto, observe. Essa função cosseno a gente já viu que é uma função contínua, então, quando x tende a zero, isso daqui vai dar exatamente o cosseno do ponto zero, tá? Só que o cosseno do ponto zero é 1. Então, o cosseno de x, quando x tende a zero, é o cosseno de zero, que é exatamente 1. E o limite da constante aqui é 1, né? Então, ó, o limite tanto dessa quanto dessa dá 1 e essa função aqui está presa entre essas duas funções. Então, a gente conclui pelo teorema do confronto que o limite de seno de x sobre x é exatamente 1, tá? Então, ó, pessoal, o limite fundamental trigonométrico, nunca esqueça, ele vale 1. O que é esse limite? Ele diz que o seno de x, o limite quando x tende a zero é do seno de x sobre x, tá? Então, é 1, tá? Nunca esqueça disso. Pessoal, vamos lá calcular alguns exemplos. O primeiro exemplo, ele pede para a gente calcular o limite de seno de 5x sobre x, tá? Então, observe que, para a gente poder usar, né, esse resultado aqui, ó, a mesma coisa que eu passo aqui tem que aparecer aqui embaixo, tá? Então, observe que aqui eu estou passando 5x e aqui x apenas, né? Então, não está bem na forma como a gente está escrito aqui, né? Então, o que eu vou fazer? Uma mudança de variável. Eu vou chamar o de 5x, tá? E nesse caso, quando x tender a zero, para onde o u vai tender? Para 5 vezes o zero, que dá zero, né? Então, quando x tende a zero, o u tende para zero. Então, observe que esse quociente aqui, ele vai ser simplesmente o seno de u, né? No lugar do 5x eu coloquei u. E observe que se u, no caso, é 5x, implica que o x é quanto, pessoal? O x, nesse caso, seria exatamente, ó, pega o 5 e divide, né? U sobre 5, certo? Então, no lugar do x aqui, que aparece, eu vou colocar o quê, pessoal? U sobre 5, certo? E aí, o que eu posso fazer aqui? Eu posso conservar a primeira, né, que é o seno de u sobre u, por exemplo, e multiplico pelo inverso dessa segunda, que é simplesmente 5 sobre u, tá? E aí, o que eu faço? Eu tiro esse 5 aqui, coloco ele em evidência, e aqui eu fico simplesmente com o seno de u sobre u. Aí, observe que agora eu estou dentro daquela possibilidade. Então, calcular o limite desse quociente é calcular o limite desse, tá? Então, passo o limite aqui, a mesma coisa que passar o limite aqui. O 5 é constante, pode sair para fora do limite, né? Aí fica 5 vezes esse limite. E esse limite aqui é exatamente o limite fundamental trigonométrico, tá? Então, esse daqui é exatamente 1, né? A gente já acabou de vir para o teorema acima. Então, esse limite que a gente queria calcular vai ser 5 vezes 1, que dá 5, tá? Bem, pessoal, observa que a gente poderia atacar de outra forma também, né? Como era que a gente faria? Bastava a gente pegar esse limite aqui e fazer essa manipulação aqui, né? Limite de x tendendo a zero. E aí eu não quero que aqui esse seja igual a esse, então o que eu faço? Seno de 5x, para ser igual, eu multiplico por 5 aqui, ó. Mas uma vez que eu multipliquei aqui, eu tenho que multiplicar aqui, né? Para não alterar, né? Então, meio que eu multipliquei em cima e embaixo por 5, né? Que aí eu poderia cancelar aqui e voltava para o que eu queria. E aí o 5 sai aqui para fora, né? Dá 5 vezes o limite de seno de 5x sobre 5x, tá? E observe, o que está dizendo aqui, pessoal, nesse nosso limite fundamental? Que o seno, sempre que tu estiver calculando o seno de alguma coisa e esse seno estiver dividido exatamente pela coisa que você está calculando, então esse limite é 1. Em particular, pessoal, se aqui for 5x, aqui tiver 5x, é 1. Se aqui tiver 1000x, aqui tiver 1000x, é 1. Entendeu? Então, em particular, esse limite aqui é 1, tá? Porque eu estou calculando o seno de um certo argumento dividido por esse argumento. Então, esse limite aqui é 1. Então, esse daqui dá 5, tá? Então, você fica aí à vontade para fazer da forma que você achar melhor, tá? Então, perfeito. Vamos fazer mais um exemplo aqui, tá? Que é exatamente esse daqui, ó. A gente deseja calcular o limite de x tendendo a zero de 1 menos o cosseno de x sobre x quadrado, tá? Então, observe que você olha assim, né? E você meio que não consegue imaginar onde é que você pode usar o limite fundamental trigonométrico, né? Então, quando você tiver assim, mas esse limite estiver nessa seção, significa que alguma coisa desta parte você vai ter que usar, né? Então, eu vou pedir para vocês recordarem que a relação fundamental, né?
seja que o seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1, né, para qualquer x real. E aí o que eu vou fazer aqui, pessoal? Vou pegar esse quociente aqui, né, que eu estou analisando, e eu vou fazer uma pequena manipulação. Vou multiplicar pelo conjugado da de cima, tá? O que é o conjugado, pessoal? Multiplicar pelo conjugado significa multiplicar pelo número que tem o sinal oposto dele, tá? Então, ó, observe que aqui é 1 menos o cosseno de x, então aqui é 1 mais, entendeu? Observe que eu troquei menos por mais, tá? Então, se eu multipliquei em cima, eu multiplico embaixo, porque isso aqui, de certa forma, é 1, tá? Que eu estou multiplicando uma coisa dividida por ela mesma, né? Então, é 1, tá? Multiplica em cima e embaixo. Então, multiplicar pelo conjugado é basicamente multiplicar por esse número adequado que vai fazer sentido para ti as coisas, tá? Então, eu estou multiplicando por 1 no fundo essa expressão. Mas aí eu posso fazer uma manipulação da seguinte forma, né? Observe que aqui eu tenho o produto da diferença pela soma de dois termos, né? Isso daqui é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, né? A gente já viu isso, né? E se você quiser multiplicar, fazer a distribuição, o que você faz, né? Você vai ficar, ó, 1 vezes 1 dá 1 ao quadrado, né? Aí vai ficar 1 vezes cosseno de x, que vai dar cosseno de x, né? Menos cosseno de x vezes 1, que dá menos cosseno de x. Menos cosseno de x mais cosseno de x, que vai dar menos cosseno ao quadrado de x, tá? Então, vai ficaria basicamente isso daqui. 1 ao quadrado mais cosseno de x menos cosseno de x. Aí esse daqui vai embora, né? E aí vai ficar simplesmente os dois da ponta, que é 1 quadrado menos cosseno ao quadrado de x. Se você quiser fazer essa distributiva, você faz, tá? Mas a gente já sabe que isso aqui é o produto da soma pela diferença, que dá isso, tá? E aqui embaixo eu só multipliquei mesmo direto, né? Fica x quadrado vezes isso, certo? Perfeito, pessoal. E aí o que eu quero que você recorde, né? O que a gente vai fazer aqui, ó? Eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou pegar esse quociente daqui de cima, que é 1 menos o cosseno de x, vou deixar ele sobre simplesmente o x ao quadrado, e vou pegar esse cara aqui e multiplicar sobre 1 sobre o cosseno de 1 mais cosseno de x, né? Eu só separei isso aqui, tá? Só separei. Observe que se eu multiplicar de volta, 1 vezes isso dá isso mesmo, x ao quadrado vezes isso dá isso, né? Só separei, tá? E aí, o que a gente vai usar agora? Essa propriedade aqui, né? Porque, observe, se o cosseno de x, né? Seno de x menos cosseno de x ao quadrado é igual a 1, então, se eu pegar esse cosseno e jogar para cá, vai ficar o quê, pessoal? Que o seno ao quadrado de x vai ser 1 menos o cosseno de x, né? Jogando o cosseno para cá. Seno ao quadrado de x vai ser 1 menos o cosseno ao quadrado de x. Então, observe que eu tenho aqui 1 menos o cosseno ao quadrado de x. Então, esse 1 menos o cosseno ao quadrado de x eu posso substituir por seno ao quadrado de x, tá? Sobre x ao quadrado. Perfeito? Perfeito. E eu ainda posso escrever isso daqui, né? Tudo, né? Tirando esse quadrado daqui, coloco aqui e levo tudo ao quadrado, tá? Perfeito? Então, ó, o limite desse quociente aqui que eu queria calcular é exatamente o limite desse produto aqui, né? Que é o seno de x sobre x, né? Ao quadrado, que se aí você quiser distribuir o quadrado, volta para cá, vezes o limite de 1 mais cosseno de x. Percebe que aqui eu já usei que, na verdade, o certo seria passar o limite aqui, passa o limite aqui, né? Só que aqui a gente sabe que o limite do produto é o produto dos limites, aí por isso que eu já passei nesse e nesse, tá? Perfeito. Como a função, pessoal, x ao quadrado, por exemplo, é uma função contínua, então, em particular, esse limite poderia entrar aqui dentro. Então, ficaria o limite de seno de x sobre x, quando o x tende a zero, que é exatamente o limite fundamental, que é 1, né? Então, esse limite aqui dava 1 e está elevado ao quadrado. Então, vai ficar 1 ao quadrado. E esse limite aqui, pessoal, não tem problema nenhum em calcular ele direto, tá? Por substituição direta, por quê? Aqui dá 1, né? Então, por mais que isso daqui desse 0, mas aqui ainda tem esse 1 para somar e não daria 0 embaixo. Só que a gente sabe que o cosseno de 0 é 1, tá? Então, é só substituir aqui o cosseno, no lugar do x, o cosseno do 0, que é 1. Então, vai ficar 1 sobre 1, mais 1, né? Isso aqui dá 1 e isso daqui dá 1 sobre 2. Então, o resultado é 1 sobre 2, tá? Então, pessoal, o nosso vídeo de hoje vai ficar por aqui, né? Eu espero que vocês tenham entendido, né? Essa aula até ficou um pouco longa, mas é isso mesmo. Até a próxima.